Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como nós sabemos, diante de um motivo de força maior, que foi a proliferação do coronavírus, nós estamos em quarentena, a fim de evitar uma rápida proliferação do Covid-19. E quarentena não significam férias. Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos via online, usando a ferramenta, a plataforma do Plural, que é uma plataforma já conhecida por vocês e que, dada a atual situação, tende a ser cada vez mais explorada. Bom, nós vamos retomar os nossos estudos a partir do módulo 4, falando sobre o feudalismo. No entanto, para compreendermos sobre o feudalismo, precisamos voltar ao Império Romano. Isso mesmo, porque no século III, como bem sabemos, ocorreu uma crise do escravismo, e diante dessa crise, alguns imperadores tentaram contorná-la adotando uma série de medidas. Dentre as medidas adotadas por ele, uma delas foi a divisão do Império Romano, em Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla. O Império Romano do Oriente também ficou conhecido como Império Bizantino, e ele resistiu até o século XV. No entanto, o Império Romano do Ocidente acabou sofrendo invasões dos chamados povos germânicos, que eram também chamados de bárbaros romanos de forma pejorativa. Os bárbaros, ou germânicos, eram povos oriundos da região da Germânia, e eles estavam subdivididos em diversos grupos: visigodos, burgúndios, ostrogodos, vândalos e os que mais se formaram diversos reinos. Dentre esses reinos formados, o que mais se destacou foi o reino dos chamados povos francos. Os francos vão conseguir ampliar os seus domínios, sobretudo a partir da presença do Carlos Magno. O Carlos Magno, ele vai, ao conquistar territórios, dominar os povos, ele fazia com que os povos dominados se convertessem ao cristianismo. Com isso, angariou o apoio da Igreja Católica, que foi fundamental para o seu poder e para a sua coroação como imperador do chamado Império Carolíngio. O Carlos Magno conseguiu ampliar os domínios do Reino Franco, mais tarde conhecido como Império Carolíngio, graças à herança da prática dos germânicos, que era o comitatus, por ele mantido. Nessa prática, o Carlos Magno procurava doar terras aos nobres, em troca de lealdade e fidelidade. A lealdade e a fidelidade significavam, sobretudo, o apoio militar, o auxílio nas batalhas. Assim, esses nobres recebiam unidades administrativas como condados, ducados, marcas e recebiam os títulos, respectivamente, de condes, duques e marqueses. Todos eles deviam obedecer, na sua unidade administrativa, as leis administrativas propostas pelo Carlos Magno, conhecida como capitulares. Haviam os michie-dominices, que eram os enviados do Senhor, que verificavam, fiscalizavam o cumprimento das capitulares nas unidades administrativas por parte dos nobres. Entretanto, quando Carlos Magno morreu, o seu filho Luís o Piedoso assumiu o trono. Luís o Piedoso não tinha a mesma habilidade de seu pai. Ele estava mais ligado às questões religiosas do que às questões de ampliar os domínios territoriais do Império Carolíngio. Ele também passou a enfrentar problemas com indisciplina por parte dos nobres, que nem sempre cumpriam com as capitulares.
Assim, com a morte de Luís o Piedoso, quando os seus filhos começaram a reivindicar o poder, eles resolveram dividir o Império Carolíngio em 3 partes. Carlos, o Calvo, ficou com a porção ocidental, Otário com a porção central, enquanto que o Luís, o Germânico, ficou com as terras na porção oriental. Essa divisão foi realizada por meio do Tratado de Verdun, no século IX, em 1843. Com a fragmentação do Império Carolíngio, uma nova onda de invasões acabou ocorrendo pela Europa. Povos oriundos do norte, conhecidos como vikings, tentavam invadir. Os húngaros, também conhecidos como magiares, e os árabes sarracenos, que tentavam expandir a fé islâmica, também apresentavam uma ameaça para o Império Carolíngio. Diante dessas novas invasões, a Europa se viu completamente cercada. Logo, os contatos diminuíram e o comércio também. O comércio diminuiu, a circulação de moedas diminuiu e houve, nesse período, uma produção de tudo aquilo que se consumia. Portanto, eles passaram a viver num caráter de autossuficiência e a maior parte da população passou a viver nesse momento no campo. Ou seja, isso significa que houve uma ruralização da Europa. Afinal de contas, muitos se encontravam amedrontados com as novas invasões e precisavam buscar proteção. Foi nesse momento que se iniciaram relações senhoriais e relações servis. Podemos dizer que o trabalho escravo passou a ser substituído pelo trabalho servil. Por quê? Isso aconteceu, sobretudo, nesse período em que muitas pessoas iam ao campo em busca de sobrevivência e de proteção em relação às invasões. As cidades, elas continuaram existindo, porém eram muito pouco habitadas. Na região que compreendia o então Império Carolíngio, por exemplo, as unidades administrativas, que eram comandadas pelos condes, duques e marqueses, acabaram sendo divididas em glebas, ou seja, em extensões territoriais. Essas glebas eram doadas a outros nobres em troca de apoio militar, a fim de preservar e manter a segurança em relação ao contexto de invasões. Com o passar do tempo, essas glebas começaram a ser denominadas feudos. Feudo significava um bem dado em troca de algo, ou seja, naquela época concedia-se terra em troca de lealdade, fidelidade, sobretudo apoio militar durante as invasões. Com o passar do tempo, isso deu origem a um novo modo de vida, que vai ficar posteriormente conhecido como feudalismo. Cada pessoa que ganhasse um feudo passava a ser chamada de senhor feudal. Com o passar do tempo, os senhores feudais foram tendo cada vez mais autonomia, criando as próprias regras, as próprias leis e as próprias moedas em torno dos feudos. Ou seja, o poder se tornou local. Cada feudo tinha um senhor feudal que respondia sobre o seu domínio. Os reis existiam, porém eram meras figuras simbólicas. Assim, percebemos que houve a descentralização do poder. Queridos, sabendo de tudo isso, agora é o momento de realizarmos a atividade 1 da apostila de vocês, os itens A, B e C, que constam na página 167. Além dessa atividade, peço também para que vocês realizem o teste 1 da página 171. Bons estudos, até mais!